Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao Negócio Alto. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Thiago e esse canal aqui eu gosto de falar bastante sobre o setor automotivo e como empreender no setor automotivo, que é o ramo que eu atuo. Família, mas esse vídeo eu quero falar diferente, eu quero dar uma aula de história. Todo mundo que me conhece pessoalmente me pede para eu gravar esse tipo de conteúdo. E quando eu fiz esse canal em 2013, era para mim falar sobre história. Mas devido à falta de tempo, a corrida do dia a dia, eu nunca falei. Mas como a gente teve o 15 de novembro aqui, bastante pessoas pedindo a volta do regime militar, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Mostrar os verdadeiros culpados pela destruição do Brasil, por sermos um país de terceiro mundo, família, tá? É claro que isso aqui é um vídeo de opinião, mas eu vou pegar fatos históricos, fatos verídicos. Pessoal, e se esse vídeo aqui for ter uma reação positiva, eu aprofundo mais. Porque nesse vídeo aqui eu vou fazer apenas um resumão para vocês verem realmente. Será que os militares sempre estiveram aqui para defender o Brasil e proteger o Brasil dos próprios brasileiros? Ou será que não? Tá? Pessoal, não sou youtuber, então assim, eu não espero... não vou fazer esse vídeo para um vídeo teste, para ver se vai ter uma reação grande do público. Né? Até que esse vídeo está até sem roteiro. Né? Mas se dá algo positivo aí, eu faço uma parte 2 e faço algo bem mais detalhado, já com um nível bem legal, para vocês entenderem bem. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Família, os militares sempre intervieram na política brasileira, sempre salvou o Brasil do comunismo. Mas será mesmo? Será que realmente eles nos salvaram do comunismo ou será que teve um pouco de interesse próprio? Né? Nesse vídeo eu vou colocar uma reflexão e você vai responder no final do vídeo. A primeira vez que os militares intervieram na política brasileira foi no final do século XIX. Né? Os militares expulsaram o imperador, derrubaram o imperador para colocar em república. Né? A gente cria algo novo, o povo cria a democracia, a república, cria um estado novo. Pô, a gente queria ser igual à França, igual aos Estados Unidos. Será que é mesmo? Ou será que foi mais interesse próprio dos militares e dos republicanos? Pessoal, não vou entrar muito a fundo sobre isso para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Mas vamos lá. Dom Pedro II pegou um país que, poucas décadas antes, era colônia de Portugal e transformou numa superpotência. Não vou colocar muitos fatos aqui, apenas alguns. Vocês podem pesquisar aí Brasil Império que vocês vão ver como o Brasil era potência com Dom Pedro II na época do Império. Pessoal, a gente teve um dos exércitos mais bem treinados, mais preparados do mundo da sua época, a segunda maior marinha do mundo, os professores bem mais pagos do mundo. Dom Pedro II viajava para a Europa e sempre trazia estudiosos, cientistas para o Brasil, para morar no Brasil. Tá? Dom Pedro II tinha uma visão muito grande para o nosso país e transformou o nosso Brasil numa potência. Tanto que Dom Pedro II chegou a desafiar a Inglaterra, né? Quase entramos em guerra com a Inglaterra, que era o maior império, a maior potência do mundo na época. Né? A gente teve isso aqui de entrar em uma guerra contra o Império Britânico. O Império Britânico pediu desculpa na hora H para não começarmos uma guerra. Então, assim, os feitos do Brasil Império foi muito grande. E quando veio o golpe dos militares, quando os militares expulsaram a família imperial do Brasil, o povo não aplaudiu. O povo sequer sabia disso. Foi feito tudo por baixo do pano. Foi feito tudo no sapatinho. O povo sequer ficou sabendo. Para vocês terem noção, os militares deram mais de 24 horas para a família real, a família imperial deixar o Brasil. Acontece que, no meio da noite ali um cara falou, gente, a gente tem que expulsar esses caras agora. Porque se o povo descobrir, o povo vai querer nossa cabeça. Foi isso que fez. Às 3 horas da manhã pegaram a família imperial e mandaram para a França, para o seu exílio. Para o povo jamais saber o que eles estavam fazendo. Então assim, os militares não salvou o Brasil nessa ocasião. Eles afundaram o Brasil. E os militares deram esse golpe porque eram apoiados por republicanos, né? Pessoas que queriam uma república. E como que foi? Como os militares sentiram realmente que era hora de derrubar o império e começar essa república maravilhosa, se inspirando na França, nos Estados Unidos, né? Pessoal, é o seguinte, nessa época os fazendeiros controlavam muito o Brasil. E eles ficaram revoltados quando a filha de Dom Pedro dá a independência dos escravos. A Isabel declara o fim da escravidão. Ficaram revoltadíssimos, né? E apesar de muitos republicanos defender o fim da escravidão, se uniram todo mundo, né? Os fazendeiros, senhores do café, cara,
nosso imperador acabou com o meu negócio. E nessa época, quem era muito forte, quem era muito rico, eram os barões, né? Os barões do café. E eles tinham muita influência sobre os militares. Tinham muito militar fazendeiro, né? O alto escalão do exército tinham fazendas também. Aí começa, pô, será que o Império não é legal? Pessoal, o avô de Fernando Henrique Cardoso, ele sugeriu que fuzilassem a família real. E ele fala o seguinte, se o povo descobrir que estamos fazendo, que estamos exilando, acabando com o Império, vai exigir nossa forca, né? Então, para vocês verem, os militares simplesmente deram um golpe no Brasil, aí o Brasil deixa de ser uma potência e começa a virar o país que a gente vive, né? O país do terceiro mundo. E o mais engraçado, família, que para depois os militares justificar o golpe, né, o fim do Império, eles começam a inventar todo tipo de história, né? E começa a se ensinar em escolas que o Império do Brasil foi ridículo. Dom Pedro II, Dom Pedro I era apenas um, vamos colocar aqui de uma maneira bem chula, um pervertido sexual, um cara lotado de diamante. Dom Pedro II era um asno, um bobão, vamos colocar assim, sendo que foi um cara totalmente culto que falava 24 ou 27 idiomas, se não falha a memória, né? Mas você aprende sobre Dom Pedro II como um parvo. Eu lembro da minha época de escola, né? Um professor meu, se não me engano, foi na sexta, sétima série, ele falando sobre o Barão do Mauá. Foi um grande empresário visionário brasileiro, mas era meio fechado com o Império. Eu lembro que o professor meu falava que Barão de Mauá foi um louco que pensou que ia conseguir desenvolver o Brasil contra as empresas britânicas. Foi um louco que acabou falido porque não quis comprar uma briga contra empresas estrangeiras dentro do seu próprio país. Então, assim, a visão que se passa a ter da família real, principalmente dos imperadores, que eles eram completamente idiotas, né? E é assim que é aprendido na escola, para justificar o golpe. Para vocês terem noção, o golpe precisava de heróis. E quem que o golpe traz para ser o herói do Brasil? Tiradentes. Tiradentes que morreu um século antes, né? Tiradentes que morre ali no século XVIII, foi praticamente ressuscitado no final do século XIX. Por quê? Tiradentes, pessoal, foi na Inconfidência Mineira, foi para libertar o Brasil de ser colônia portuguesa, né? De ser um país vassalo de Portugal. Vassalo não, país vassalo não, desculpa, de ser uma colônia portuguesa. Todo mundo sabe aí que já foi mais que comprovado que Tiradentes realmente não foi esse herói, né? Ao regime português ali, os militares portugueses, desculpa, o governador português, pegou um cara para servir de exemplo e mandou lá esquartejar. Provavelmente Tiradentes não foi esse herói revolucionário. Mas vamos lá. Depois de um século que ele morreu, os militares começam a recriar ele. Né? Falam, não, desde lá do passado ele lutava contra o Império. Tiradentes não queria a independência do Brasil. Tiradentes queria o fim do Império. Tiradentes era republicano. Né? Você pode ver que a maioria dos quadros pintados sobre Tiradentes é no final do século XIX, quando vem o golpe militar. Tem um quadro muito bonito do pintor Pedro Américo, se eu não me engano, de 1893, que coloca Tiradentes ali esquartejado e seu corpo como se fosse o mapa do Brasil, né? Que ele quer colocar ali, pô, Tiradentes o herói, olha só, do jeito que mataram ele, o corpo dele ficou igualzinho o mapa brasileiro, né? Muita gente diz que realmente é o mapa brasileiro. Então aí vocês começam a ver, né? O povo nem sequer sabia o que era Tiradentes no final do século XIX, mas ele é ressuscitado e muitos outros para justificar o fim do Império. E o Brasil foi governado num golpe até 1993. Isso aqui não é coisa de esquerdista, não, né? Aquele cara, golpe da Dilma, derrubar a Dilma é golpe. Não, família, o Brasil, no final do século XIX, quando o exército derrubou o imperador, nunca foi perguntado para o povo se ele era a favor ou não da República, né? Até que em 1993 vem Itamar, né? E realmente coloca o referendo. Pô, vocês querem ser uma monarquia ou vocês querem ser uma república? Acontece que já fazia quase 100 anos que a família imperial tinha sido expulsa do Brasil. Na escola você aprendeu que Dom Pedro era um bobão, que o Brasil era um país atrasado, um país fracassado e a república era a grande salvadora da nossa pátria, né? Então é claro que o povo escolheu a república. Mas beleza, vamos continuando
novos golpes. Depois o Brasil vai seguindo, né? A gente começa a ter presidente civil, até que vem Getúlio Vargas, apoiado pelo exército, e dá um novo golpe, né? Na década de 30. 37, Getúlio Vargas dá um golpe já com um discurso bem assim, salvando o Brasil do comunismo. Getúlio Vargas precisava salvar o Brasil do comunismo. E sabe o que é legal, família? Quando Getúlio Vargas se mata nos anos 50, se não me engano em 55, né? Getúlio Vargas, sabe quem que era a oposição do Getúlio Vargas? O próprio exército. Tem um filme muito bom que agora me escapa da memória, se não me engano chama Getúlio Vargas mesmo. E lá nesse filme é bem real, é bem detalhista, pessoal. Um filme muito bom mesmo. Lá mostra a oposição de Getúlio Vargas. Eram os próprios militares que no passado apoiou ele e deixou de apoiar. Por quê? Getúlio Vargas era muito populista, família, era muito a favor do povo. Getúlio Vargas chegou a dobrar 100% do salário dos trabalhadores brasileiros. E adivinha quem tem muito funcionário? Pessoas do alto escalão do exército, né? Pessoas ligadas a ele, filho de general, irmão de general, amante de general, e assim vai. Né? A alta sociedade sempre manteve um forte esquema com o exército. Quando Getúlio Vargas começa a dar muito apoio aos pobres, vamos colocar assim, né? Um presidente totalmente populista, chegou a dobrar o salário, começa a criar muito benefício, pô, cara, esse maluco aí não tá legal, né? Só que Getúlio não chega a sofrer um golpe, ele se mata. É isso aí, pessoal. Passa aí quase uma década, vem Jânio Quadros, o nosso presidente, o Vassourinha, que ia varrer a corrupção no Brasil, né? Aquele cara que parava na feira para comer um pãozinho com mortadela, né? Se você pegar a referência, você já vai pegar mais ou menos. Jânio Quadros também queria defender a família brasileira. Ele era contra uma mulher ir para a praia de maiô. Era uma indecência. Já pensou você que sua filha, você vê uma mulher de maiô no meio da praia? Então o Jânio Quadros vem para salvar a honra da família brasileira e varrer a corrupção. Sabe-se muito bem que Jânio Quadros foi corrupto, né, pessoal? Jânio Quadros renuncia, né? Pensou que o Congresso não ia aceitar sua renúncia, mas renunciou. Quem que vem depois? Jango, o comunista. Pessoal, hoje, com os estudos de hoje, sabe-se que Jânio foi muito mais populista, né? Vamos colocar aí Jango, o apelido dele, do que comunista. Jango, o comunista. Pessoal, com os estudos de hoje, se sabe que Jango foi muito mais populista do que comunista. Jango era fã de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi de direita, família. Então vamos lá. Jango vira presidente do Brasil. Jango tem sim muitas ideias de esquerda, né? Reforma agrária. E o que acontece? O exército não podia deixar o comunismo tomar conta do Brasil, né? Pessoal, para vocês terem noção, quem que tinha muita empresa na época? Pessoas ligadas a militares, né? Alto escalão do exército, né? Quem que nessa época no Brasil, um cara para ser forte, realmente, cara, ele estava lá no topo. Não é igual, pô, você montou uma empresa hoje, você cresceu, você prosperou. Muitas empresas fortes daquela época tinham forte ligação com ou pessoas do governo ou militares. E eles não podiam aceitar uma espécie de Getúlio Vargas. Já pensou se Jango dobra o salário de novo? Pensou? Você está pagando R$ 500 para o seu funcionário, amanhã você passa a pagar 1.000 e dobrar o salário mínimo? Então não podia se aceitar isso. Pessoal, e assim, Cuba, que era considerado o quintal dos Estados Unidos, passa a ser comunista. Os Estados Unidos não pode aceitar que isso aconteça de novo na América, né? Cuba virou comunista debaixo do nariz deles. Então, os Estados Unidos começam a ver que Jango é bem populista, quer reforma agrária, e ele não pode aceitar isso, né? E hoje se sabe que Jango jamais entrou em contato com a União Soviética. O embaixador soviético, todos falaram que Jango jamais se deu um telefonema. Ó, a gente está precisando virar comunista. Porque Cuba, quando pensou, quando a Revolução Cubana vem ali, Fidel Castro, essa galera toda, eles primeiro começaram a negociar com a União Soviética. Eles queriam ter um apoio. Tá? Jango jamais fez isso. Jango não foi comunista. Ele foi populista. Mas para não correr o risco, os militares que tinham muitas pessoas de interesse que tinham que derrubar, né? Jango não podia correr o risco de ter um novo aumento igual Getúlio Vargas fez. Reforma agrária, né? Ah, por mais que eu tenha uma terra ali que eu não planto, sei lá, 50 mil alqueiros, a terra é minha.
né? Então o que acontece? Jango sofre um golpe. Jango tinha muitas forças fiéis a ele, tá? Tinha parte do exército que era fiel a Jango. Mas mesmo assim ele resolve não lutar. Por quê? Sabe-se, na verdade não se sabe, Jango jamais falou, mas deduzem que ele tinha noção que os americanos tinham porta-aviões aqui na costa brasileira e ele tinha essa noção que os americanos iriam apoiar os militares golpistas. Então por isso que Jango simplesmente vaza fora e resolve não lutar. Primeiro ele vai para o Rio Grande do Sul, depois se refugia. Então é assim, pessoal. A nossa história ela é marcada por golpes militares. Dom Pedro II também sabia que o povo iria lutar por Dom Pedro. A marinha brasileira era fiel ao imperador, mas mesmo assim ele aceita o golpe. Ele aceita ser exilado, porque Dom Pedro não quis um derramamento de sangue, né? Então muitas vezes você vê um cara com uma bandeira verde e amarela em frente a um quartel pedindo uma ditadura militar, um golpe, os militares sempre salvaram esse Brasil? Será mesmo? Será verdade? Será que eles são responsáveis realmente por esse Brasil ser essa potência que é? Ah, Tiagão, mas nos anos 60 os militares fizeram muita coisa. E a década perdida dos anos 80? Pessoal, se vocês colocarem no Google aí, década perdida, ela é responsável pelos militares, tá? A alta inflação, aqueles esquema maluco dos anos 80, é devido aos militares. Collor não chegou ali e congelou a poupança porque ele era um ladrão das pessoas. É porque estava tudo desenfreado. A inflação do Brasil era coisa fora de série. Foi criada até lei que o dono do mercadinho é preso se ele aumentasse o valor dos produtos. Porque, por exemplo, você chega a comprar um saco de arroz 8 horas da manhã por R$ 5, às 9 já estava R$ 9,50, até o final da tarde era capaz de estar 20, né? Isso não foi do dia para a noite, vem consequências do governo militar, né? E assim, família, Collor foi caçado também. Qual que foi a campanha dele? Caçador de marajás. Sabe quem que eram os grandes marajás que Collor usou na campanha? Os militares. Apesar de Collor ser um militar, ele queria caçar alguns militares que tinham muito privilégio. Então assim, Collor não foi deposto, né? Na verdade, Collor se renuncia, né? Mas Collor não sofreu todo aquele apelo popular por causa de uma Fiat Elba que ele ganhou de esquema de corrupção da Fiat, né? Quem sabe aquele ninho peruazinha? Não foi por causa disso, né? Foi porque ele começou a brigar com pessoas grandes. Não estou defendendo Fernando Collor. Fernando Collor ele chegou a convocar os brasileiros patriotas, né? Ele pediu para o brasileiro colocar a camisa verde e amarelo e protestar a favor dele, porque ele estava sofrendo com o sistema. Acontece que naquela época não tinha o WhatsApp e a tiazinha não conseguiu compartilhar. Não deu aquele apelo popular e o povo não foi lá. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Comente aí qual que é a sua opinião. Realmente os militares salvaram esse Brasil ou não? Quem chegou até o final, comenta aí quem chegou até o final. Pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.